Olá, eu sou a Alessandra Matar e hoje a gente vai ter nosso segundo episódio do Pod Leve com o Dr. Luiz Augusto Matar. Oi, Luiz. Oi, tudo bom? Obrigada, por você pegar esse tempinho da sua agenda para ficar aqui com a gente, porque eu estou vendo muita inovação em tratamentos para obesidade e muita gente falando coisas erradas, não sabendo, mesmo os profissionais da área de saúde ou de áreas afins, falando algumas coisas que eu me assusto um pouco. O que você acha sobre isso? Hoje o tratamento da obesidade é muito amplo, né? E com o surgimento de novas tecnologias, tanto na área medicamentosa como na tecnologia cirúrgica e endoscópica, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco perdidas em relação a isso. Muitas informações distorcidas passadas por leigos, né? E às vezes muitos profissionais que não têm um conhecimento muito profundo da área acabam transferindo uma certa desinformação e causando um pouco de medo dos pacientes no tratamento. O tratamento da obesidade hoje é muito amplo, a gente tem muitas ferramentas e a gente tem que encarar assim, porque a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e incurável. Então a gente tem que deixar claro para o nosso paciente que não existe alta do tratamento, não existe resolução do problema. Existe um controle momentâneo. Por que momentâneo? Porque a vida das pessoas muda. E se a vida muda, as rotinas mudam e essa pessoa pode reganhar peso ou pode até perder peso, dependendo do que ela introduzir na vida dela. É importante falar que não existe solução mágica. Vai ter um monte de Instagram, de programa, de qualquer coisa que vai oferecer muita coisa mágica. E isso está acontecendo com os nossos pacientes. Eles vão em alguns centros estéticos ou em outros profissionais e tentam fazer algumas coisas que eles sabem que não vai dar certo. Um paciente que precisa perder 100 quilos, ele não tem que fazer só uma máquina de estética, né? Então essa orientação que é vendida e até colocada para ele, o que você acha que está acontecendo? Por que isso? Existe um apelo comercial muito grande na exploração dessa pandemia mundial que é a obesidade, né? O que eu coloco como um cuidado principal que o paciente tem que ter é ele pesquisar tecnicamente o conhecimento desse profissional que ele está buscando, né? É muito comum a gente ver hoje em Instagram, muitas propagandas até em rádio, outdoors, mostrando um tratamento mágico, onde aquele profissional, muitas vezes ele é dono de uma franquia, onde ele não tem conhecimento técnico nenhum, nem das novidades de tratamentos da obesidade, e acaba o paciente gastando muito dinheiro com coisas que não vai resolver, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje uma cirurgia bariátrica, antigamente demorava-se muito, né? Uma cirurgia. Hoje como que funciona? Explica um pouco essa rotina pra gente. Mesmo no tempo cirúrgico, o que precisa ser feito, quais exames, o paciente demora quanto tempo para se preparar? Já que vamos falar de cirurgia bariátrica, acho que a gente tem que falar como tratamento como um todo, porque muitos pacientes acham que lá na clínica leve a gente faz apenas o tratamento cirúrgico da obesidade. Isso, como a gente já está há 18 anos fazendo cirurgia bariátrica em Uberlândia, fica muito ligado o nome da clínica à cirurgia bariátrica. E tem que ficar claro que o tratamento hoje, ele pode ser medicamentoso, ele pode ser endoscópico, ele pode ser cirúrgico. E a gente pode usar essas ferramentas em momentos diferentes, inclusive para reganho de peso, né? A cirurgia bariátrica em si já tem 60 anos, né, de história. A principal revolução, vamos dizer assim, que melhorou muito os seus resultados, a sua segurança, foi a videolaparoscopia, né? Isso desde 2011 já é aprovado pelos convênios, a Agência Nacional de Saúde colocou no rol da ANS, e isso teve uma mudança muito grande em relação aos resultados e à segurança da cirurgia bariátrica. A gente ainda paga muito pelo início da cirurgia bariátrica, onde a cirurgia era feita por laparotomia, ou seja, por um corte grande. Esse paciente ficava 4, 5 dias numa UTI, ele ficava 7 dias internado no hospital. Então, houveram muitas complicações, né, nesse início, por ser uma cirurgia mais invasiva, por ser aberta, e porque os pacientes escolhidos para cirurgias eram pacientes mais graves e não se tinha uma preocupação tão grande com o preparo. Então a gente vê no consultório diariamente pacientes que chegam e têm muito medo da cirurgia por conta desse preconceito. Os avanços ainda estão ocorrendo,
né, a cirurgia robótica que entrou na cirurgia abdominal há alguns anos, ainda para o Brasil é uma realidade um pouquinho distante, porque o custo é muito alto e você ainda não tem vantagens reais em relação à laparoscopia. Só para você ter uma ideia, o número de furinhos na barriga que você faz numa cirurgia laparoscópica é o mesmo que você faz numa cirurgia robótica. A diferença é que para você preparar um paciente na cirurgia robótica, para você começar ela, é o tempo de você ter feito uma cirurgia laparoscópica. E quanto tempo é isso que você está falando? Mais ou menos 1 hora, né? Então, assim, para ficar claro, o tempo de realização de uma cirurgia bariátrica laparoscópica hoje seria mais ou menos 1 hora. O tempo para você preparar uma cirurgia robótica para o cirurgião começar a operar é mais de 1 hora. Então, o tempo de anestesia é maior, o tempo do paciente deitado na maca do centro cirúrgico é maior e os riscos acabam sendo maiores. Novas plataformas estão surgindo, a gente acredita que no futuro a cirurgia robótica vai ser uma realidade para a cirurgia bariátrica. Eu fico vendo assim, eu gosto muito também do Dr. Michel, e ele faz muita cirurgia robótica para oncologia. Isso, a robótica está vindo para ajudar muito, né? Exatamente. Claramente, hoje a cirurgia robótica foi uma grande evolução na cirurgia oncológica, principalmente cirurgias mais delicadas, que você tem que tirar vários gânglios e que quanto maior a quantidade de gânglios que você retirou, maior a chance de cura desse paciente. Então isso facilitou demais a vida do cirurgião. E na cirurgia urológica, por exemplo, também de câncer de próstata, onde é uma cirurgia difícil para fazer por laparoscopia, porque a pelve é muito pequena e o acesso de pinças não articuladas dificultava a cirurgia. Né? Tá. Mas na bariátrica, então, é porque o tempo cirúrgico hoje, seu ou de outros cirurgiões com tanto know-how quanto de vocês, fica inviável, né? É muito rápido, né? A cirurgia. O tempo cirúrgico, claro que feito de maneira mais segura possível, ele é importante para o paciente porque ele expõe o paciente a menos risco. Então, quando a gente fala que faz a cirurgia em pouco tempo, tem gente que interpreta mal isso e fala, será que estão fazendo bem feito? Será que estão correndo para fazer a cirurgia? Ao contrário, existe uma frase em cirurgia que é, vamos devagar que nós estamos com pressa. Você só consegue fazer uma cirurgia rápida se ela for completamente eficiente, se ela não tiver sangramento, se você não tiver intercorrência, sair dos passos principais da cirurgia, não tiver nenhuma intercorrência. Usa dreno hoje? Não, o dreno faz muitos anos já que a gente não usa mais. UTI? Também não se utiliza o UTI. O UTI é por uma situação de complicação, onde esse paciente precise realmente do UTI. Antigamente, a outra confusão que se faz é que o paciente fazia o pós-operatório em UTI, né? Meio que por precaução. Mas isso se mostrou ruim, porque na UTI ele fica mais tempo acamado, é mais difícil dos enfermeiros colocarem ele para fora da cama e deambular. O trabalho numa UTI despende muito tempo do fisioterapeuta e dos enfermeiros. Ele estando no quarto, o próprio acompanhante pode nos ajudar nessa recuperação. Então, a ideia nossa hoje, inclusive, é a gente começar a fazer as cirurgias ambulatorialmente. Ou seja, opera de manhã, libera a dieta e já começou a fazer fisioterapia por volta do meio-dia e 7 horas da noite ele teria condição de ir alta para casa. Então, olha que legal. Cirurgia ambulatorial na bariátrica é o paciente operar e no mesmo dia poder receber alta. Isso é inovador, não é não, no Brasil? Isso só pode ser feito se você tiver uma equipe muito coesa e o paciente tiver um acesso muito fácil à sua equipe. Né? Por exemplo, hoje a gente deve ter mais ou menos 7.500 pacientes operados de bariátrica e 100% deles tem o telefone da nossa equipe toda. Né? Então, qualquer hora do dia ou da noite, fim de semana, feriado, é fácil nos encontrar. Né? Se por acaso um membro da equipe está com o celular descarregado da bateria, com certeza os outros membros vão atender esse paciente. Então, esse acesso do paciente à equipe cirúrgica dele, todos os profissionais, é muito importante para você conseguir fazer essa alta precoce. Porque qualquer intercorrência que ele tiver em casa e que leva a dúvida para ele saber se isso é grave ou não, ele pode ligar e a gente pode orientar. Eu estava atendendo uma paciente agora, ela me fez uma pergunta e ela falou, por que numa clínica de cirurgia bariátrica tem endoscopia e colonoscopia? Precisa disso? No pré, no pós? Como que funciona a relação de endoscopia e colonoscopia com cirurgia bariátrica? E por que isso é uma vantagem? Eu não soube explicar para ela.
Na verdade, a endoscopia entra aí e ela avançou com uma sub-área da endoscopia, a gente conhecendo como endoscopia bariátrica. Ela avançou se transformando numa sub-área pela relação que a endoscopia do aparelho digestivo sempre teve com a cirurgia do aparelho digestivo. Então, antes de você realizar uma cirurgia bariátrica, quando você vai modificar a anatomia do estômago e do intestino delgado, é essencial que você examine esse estômago. Porque se ele tiver qualquer lesão que você precise tratar antes, ou qualquer lesão que seja sugestiva de um possível câncer, você tem que investigar antes. Além disso, o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, ele é melhor feito pela endoscopia. E a presença ou não de refluxo pode mudar a técnica cirúrgica. Então, é essencial a endoscopia pré-operatória. A pós-operatória, pós-operatória também, a gente recomenda que uma vez por ano esse paciente faça uma endoscopia para a gente ver o tamanho do estômago, tamanho da anastomose, que influencia no reganho de peso ou não, presença ou não de úlcera, porque às vezes o paciente está com maus hábitos, como o tabagismo, está fumando, está bebendo muito, ou está tomando algumas medicações que não devem ser tomadas, por exemplo, o anti-inflamatório. E aí esse paciente pode ter uma úlcera e não perceber. Porque no paciente pós-cirurgia bariátrica, principalmente o bypass, como a gente separa o estômago, alguns nervos ficam ramificados mais para o estômago excluso. E esse estômago pequenininho, que tem mais chance de ter úlcera, às vezes você tem uma úlcera sem ter sintoma. E ela pode dar sintoma quando ela perfurar. E aí já significa uma cirurgia de emergência com risco de vida. Olha só, paciente bariátrico pode vir a ter úlceras ou por uso de cigarro, café, anti-inflamatório e assintomático. Ele não tem dor, ele só vai ter dor na hora que essa úlcera perfurar. Então, o exame de rotina de endoscopia anual é essencial. Essencial. E para reganho de peso, existe algum procedimento endoscópico? Então, voltando ao que eu estava comentando, a endoscopia, então, ela começou dentro da cirurgia bariátrica no intuito de você examinar esse estômago antes e depois da cirurgia, né? Mas quando os pacientes apresentavam algumas complicações, por exemplo, fístula, que é um vazamento da linha de Grampo, começou-se a utilizar a endoscopia também para tratar essas complicações, colocando-se endoprótese, por exemplo, isolando aquele orifício para que ele cicatrizasse depois, ou em estenose, quer dizer, às vezes a emenda do estômago com o intestino ela fecha muito, como se fosse um queloide de uma cicatrização da emenda do estômago com o intestino. Isso, antigamente, sem endoscopia, você tem que reoperar o paciente. Com a endoscopia, é muito simples você resolver, fazendo uma dilatação com um balãozinho e o paciente vai para casa na mesma hora. Então, a endoscopia bariátrica começou a caminhar no tratamento de complicações da cirurgia bariátrica e depois também no tratamento do paciente obeso e do reganho de peso. Então, no tratamento do paciente obeso, hoje a gente tem os diversos balões intragástricos, né? A gente usa hoje um balão de 1 ano que é ajustável, que você pode aumentar ou diminuir de tamanho. A endossutura gástrica, que é um procedimento que a gente faz por endoscopia e que a gente faz uma costura por dentro do estômago, reduzindo cerca de 40% do volume desse estômago. O paciente vai embora no mesmo dia? Os dois vão embora no mesmo dia. Faz na clínica Entendi. e vai embora no mesmo dia. Tá. A diferença é que o balão a gente faz com uma sedação, que é igual a de uma endoscopia comum, e a endossutura a gente tem que fazer com uma anestesia geral, porque eu estou com um porta-agulha dentro do estômago do paciente. Ele não pode mexer, porque senão pode machucar. Lembrando que na nossa clínica, a gente tem toda a infraestrutura para fazer a anestesia geral, uma sala cirúrgica, e o paciente tem total segurança e vai embora no mesmo dia, né? Isso falando de pacientes que querem tratar a obesidade primariamente por endoscopia. Se for tratamento do reganho, como você perguntou, a gente tem hoje o tratamento com plasma de argônio, onde por endoscopia a gente aplica um laser na emenda do estômago com o intestino e ele cicatriza fechando, diminuindo a passagem do alimento do estômago para o intestino, né? E a endossutura revisional, quer dizer, é o mesmo equipamento que a gente usa para diminuir o estômago virgem de cirurgia, vamos dizer assim, a gente pode usar no estômago que já foi operado e modificar ele novamente para que a pessoa volte a perder peso.
Lembrando que todos esses procedimentos de reganho de peso, eles servem para o paciente voltar, ter a chance de retornar ao início de um novo tratamento. E usando sempre a experiência que ele teve com o reganho de peso. Ou seja, ele precisa pontuar e lembrar dos deslizes que ele teve durante esse período, para que nessa nova chance ele não caia nas mesmas armadilhas. Tá. Antes que eu esqueça, fica até o final, que o Dr. Luiz tem um recadinho importante para o final. Mas antes do final, eu preciso fazer mais uma pergunta. O que você vê no reganho de peso que esse paciente ele tanto patina e ele não consegue mudar esses hábitos dele? O que você acha que é importante? Na verdade, mudar hábitos ele consegue, muitas pessoas conseguem. O problema é a manutenção da mudança. Como eu comentei no início, a obesidade, por ser uma doença crônica e comportamental, e você ter rotinas de vida diferentes conforme a vida vai mudando, não é fácil, às vezes, você manter uma mudança. Então, vamos dar um exemplo simples. Uma mulher de 21 anos faz uma cirurgia bariátrica em 2010. Aí ela está prestando vestibular para fazer uma universidade. Aí ela entra na universidade. Aí muda o ambiente que ela vivia, que era um ambiente mais regrado, estudantil, em casa, morando na casa dos pais. Ela muda, vai morar sozinha, tem festa com os amigos, nova turma, não faz exercício, e aí ela tem uma chance grande de reganhar peso. Vamos supor que ela se forme e tudo mais, aí ela começa a se cuidar um pouco mais. Aí ela casa. Ela vai morar com o marido, que tem hábitos diferentes, ela tem que fazer jantar para o marido toda noite, porque ele gosta, e ela tem chances de voltar a ganhar peso. Vamos supor que ela, mesmo assim, se preocupe com ela, volte a perder peso. Aí ela engravida. A gravidez, tradicionalmente, faz com que a mulher engorde. E é difícil ela perder esse peso. Engravida a segunda vez. Soma-se os dois ganhos de peso. Tem que cuidar de filho pequeno, não tem tempo para cuidar dela. E assim sucessivamente. Filhos adolescentes, uma possível separação, uma pandemia, como a gente teve há 2 anos atrás, nesses últimos 2 anos. Então, a vida de uma pessoa é muito longa para que ela consiga manter a mudança esse período todo. Por isso que a vigilância tem que ser constante e a pessoa não tem que ter vergonha se ela reganhou peso, se ela readquiriu maus hábitos, porque isso é relativamente comum. Ela precisa ter a força de vontade e a coragem de procurar a clínica, procurar profissionais adequados que possam ajudá-la novamente. Você sabe que o Dr. Luiz está falando isso e algumas pacientes falam, eu não volto na clínica porque eu tenho medo de tomar uma bronca do Dr. Luiz, do Dr. José, do Dr. Jorge. E não é isso, a clínica está lá e a equipe multidisciplinar está lá para dar a possibilidade desse paciente ter uma chance maior de ter um sucesso a longo prazo. Então, quanto mais o paciente fica embotado, fica dentro de casa e sem levar para a gente o que está acontecendo, maior a chance dele ter reganho de peso e não lutar contra isso, né? Exatamente. O que você queria falar? Qual era o recado final que você queria dar para os pacientes? Não, como eu comentei de passagem no que a gente estava falando, muitos pacientes chegam ao consultório querendo muito fazer a cirurgia bariátrica porque se esgotaram todos os tipos de tratamento não cirúrgicos e ele não conseguiu perder peso e de repente some. Então você percebe que está super animado e ele volta 2 anos depois, e ele volta 3 anos depois, ou ele volta 4, 5 anos depois. E sempre eu pergunto por que ele não fez naquele momento. E como eu comentei que existe esse preconceito com a cirurgia bariátrica por conta do início da cirurgia bariátrica, não é só isso. Existem muitas pessoas leigas e próximas da gente que insistem em dar suas opiniões sem base científica, sem base técnica. Às vezes a gente até se questiona se as pessoas querem o bem daquele amigo, daquele parente, com esse tipo de comentário, né? E muitas vezes essas pessoas leigas em volta desse possível candidato à cirurgia, que ficam colocando coisas na cabeça dessa pessoa, passando medo nessa pessoa, sem nenhuma base, faz com que ela fique 2, 3, 5 anos, 6 anos para voltar a ter coragem de fazer cirurgia bariátrica. E nesse período que ele ficou obeso, essa obesidade deteriorou o organismo dele, trouxe doenças associadas, e doenças graves muitas vezes. Então, o recado que eu quero deixar é o seguinte: quem tem interesse em fazer qualquer tipo de tratamento para a obesidade, procure o profissional adequado,
pesquise a formação desse profissional, não dê ouvidos à internet ou a mesmo a pessoas próximas, pode ser até parentes, que sejam leigos no assunto e que insistem em dar conselhos para vocês que muitas vezes não vão te ajudar. Então, ouçam o profissional adequado. A gente hoje na clínica tem todos os tipos de profissional para poder ajudar o paciente em qualquer situação, não só no tratamento da obesidade, como na gastroenterologia, como na proctologia, né? Porque faz parte desse tratamento do aparelho digestivo como um todo. Então a gente está à disposição para orientar o paciente e tome cuidado para não cair nessas armadilhas que você pode estar exposto no dia a dia. E de internet também, né? Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado. Bom, já chegamos ao final desse segundo Pod Leve. Eu adorei. Você gostou de ser convidado? Só achei muito curto. Você achou curto? A gente vai fazer mais. Eu tenho certeza que depois, sempre que quando a gente grava, as perguntas e os questionamentos dos pacientes vêm assim, em avalanche no meu WhatsApp, no meu Instagram, da clínica. Então, pode ter certeza que a gente vai te convidar de novo para participar do Pod Leve. E acompanhem a gente, né? Nós vamos divulgar no YouTube, no Instagram, vai ter até no Spotify. Então, estou esperando todo mundo, até para vocês darem um feedback se vocês estão gostando. Próximos temas. Luiz, muito obrigada, viu? Eu já agradeço. Até o próximo Pod Leve. Tchau, tchau.